Ao falarmos sobre momentos de desastre, nossas mentes imediatamente se voltam para eventos como a devastadora pandemia de Covid-19, as duas guerras mundiais e a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que assolou a Europa no século XIV, ceifando milhões de vidas e alterando o curso da história. As consequências dessas tragédias são inquestionáveis, deixando marcas na história e desafios de escala global. No entanto, há um ano que raramente recebe a atenção devida: 536. Este foi um período em que a Terra enfrentou um desastre quase apocalíptico. Não apenas uma, mas várias calamidades atingiram a humanidade, mergulhando o mundo em trevas, obscurecendo o Sol e desencadeando um inverno vulcânico que persistiu por anos. Segundo as análises do professor, historiador e arqueólogo Michael McCormick, o ano de 536 foi identificado como o pior ano da história e o precursor de um dos períodos mais desafiadores para a existência humana. Nesse ano, a luz solar desapareceu por um período de 12 a 18 meses. O historiador Procópio descreveu esse período como se o Sol estivesse constantemente em eclipse, afirmando que, durante esse tempo, os homens não estavam livres da guerra, nem da peste, nem de qualquer outra coisa que levasse à morte. A causa dessa anomalia solar parece estar relacionada a uma extensa névoa proveniente de atividades vulcânicas na Islândia e baixas emissões solares, desencadeando uma crise global de resfriamento no hemisfério norte. Durante o verão de 536, as temperaturas caíram significativamente, variando de 1,5 graus a 2,5 graus na escala Celsius, marcando a década mais fria dos últimos 2.300 anos. A discrepância nas temperaturas entre junho e agosto de 536 não apenas marca o início de uma década excepcionalmente fria, mas também sinaliza o início da pequena idade do gelo na Antiguidade Tardia. Esses períodos de atividade vulcânica geralmente coincidem com fases de conflito e declínio econômico, além de provocar alterações na extensão do gelo marinho e na dinâmica das correntes oceânicas. Os verões frios devido à atividade vulcânica coincidem com períodos de fome em diferentes escalas espaço-temporais. Por exemplo, uma década de escassez em toda a Eurásia, desde a Irlanda até a China, teve início em 536, sendo atribuída aos efeitos combinados do vulcanismo. A especulação também supõe que esses eventos desencadearam uma série de fatores que influenciaram as migrações por toda a Europa e as políticas na estepe interior da Eurásia. As perdas generalizadas nas plantações e colheitas tornaram-se comuns em toda a extensão terrestre da Eurásia, representando um problema para impérios e reinos que dependiam predominantemente da agricultura para sustento. Isso resultou em uma fome de proporções alarmantes, chegando ao ponto de, supostamente, mães na Ligúria recorrerem a comer seus próprios bebês para sobreviver, conforme documentado pelo bispo de Milão. Como desdobramento das atividades vulcânicas e da fome, um surto de peste negra, que passou a ser denominada de Praga Justiniana, atingiu o Egito em 540. A desnutrição causada pela fome enfraqueceu os organismos das pessoas, tornando-as vulneráveis a doenças disseminadas por ratos. Estima-se que o Império Bizantino tenha perdido cerca de 35% de sua população devido a esses fatores. Na China, por volta de 536, o clima começou a exibir fenômenos aparentemente impossíveis, como a ocorrência de chuva de poeira que poderia ser segurada nas mãos. Uma crônica do século VI descreveu essa poeira como uma substância amarela, semelhante a cinzas que caía do céu. A origem dessa substância, seja cinzas vulcânicas ou resultado de uma reação climática aleatória e inexplicável, permanece incerta. Contudo, esse episódio foi apenas o início das perturbações climáticas na China. Registros relataram um fenômeno climático raro com geadas ocorrendo no meio do verão e neve caindo em agosto. As colheitas não estavam preparadas para essa onda de frio. As plantações de verão foram devastadas.
levando várias cidades a enfrentarem uma fome catastrófica que perdurou por 2 anos, resultando na perda de aproximadamente 70 a 80% da população. Para a civilização Moche no Peru, que se destacava por sua habilidade como pescadores e agricultores, 536 também não foi um bom ano. As condições climáticas tiveram um impacto significativo em seus meios de subsistência. Nesse período, um forte evento climático, El Niño, provocou o aquecimento das águas, resultando na devastação do suprimento de peixes. Além disso, esse peculiar sistema climático ocasionou inundações intensas, danificando seus sistemas de irrigação e prejudicando sua capacidade de cultivar alimentos em quantidade suficiente para sustentar a população.